pessoal, tudo bem aí? Estão me ouvindo? Beleza. O microfone de vocês está ligado aí? Pede pro professor Juliano ligar o microfone. O som da televisão tá alto, você acabou de testar aí. Professor Juliano, consegue ligar o mic para nós hoje aí uns 5 minutinhos pelo menos? Tem um delayzinho, né? Quando a gente fala aqui até chegar lá. Isso aí, beleza? Viu? A gente fez aquela aula lá e tentamos gravar, não aceitaram, pediram pra gente fazer outra. Então eu vou fazer outra gravação hoje. E só que assim, é só o comecinho da aula. Só acho que uns 5 minutinhos aí, 5, 6 minutinhos. Aí a gente começa a aula, eu vou passar para eles aqui o que a gente vai fazer. Eles interagem comigo aí, né? Me respondam, por favor, né? A hora que eu perguntar, me respondam pelo microfone, pelo chat. E é bem rapidinho. Aí a gente volta na aula normal depois disso. Não, aí tá tranquilo. Só pedir por favor aí pros meus queridos alunos para eles me ajudarem agora, participarem aí, né? Responder, todo mundo responder, usar o microfone aí. Tá bom. Eu vou passar aqui rapidinho a sequência dos slides que eu vou fazer essa gravação aí para eles poderem também conhecer o que está acontecendo, os assuntos aí, para eles ajudar eles a me responder. Pode ser? É um combinado entre nós aqui, tá? Então os primeiros slides aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou entrar aqui, a introdução hoje à lista de Python, a gente vai falar sobre a lista de Python. Vou falar o que a gente comentou na aula passada, né? Comandos break, continue, controle de laços, mão no código. E daí a gente vai entrar na nossa aula, inventário do herói. Introdução à lista de Python. Né? Vou me apresentar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o cenário aqui de jogos. Né? A gente vai criar uma lista de inventários. Fazer uma pergunta para vocês, né? Se você fosse um herói, quais 3 itens não poderia faltar no seu inventário? Daí vocês vão me responder nessa hora aí, né? Poção, espada, escudo, sei lá, o que vocês imaginarem aí. A gente vai criar a lista de Python, daí vai ter uma outra interação aqui, né? Perfeito, vocês acabaram de fazer, foi criar uma lista de itens igualzinho uma lista de Python, né? E daí a gente vai mostrar aqui, olha só como que ficaria o código. Vou mostrar o código para vocês. E né, tem uma interação também, né? Uma pergunta também, né? E agora, me diga, se eu quiser ver só o primeiro item da lista, o que eu preciso fazer? Então vocês têm que me responder, né? A resposta aqui seria o que está o código ali, né? Print, entre parênteses, inventário, colchetes ali, a posição do item, né? Por exemplo, espada está no 0 ali. Então teria que responder print inventário, posição ali, colchetes 0. Beleza? Deixa eu colocar a resposta aqui para vocês aqui. Tá bom. Daí também vou mostrar outro slide aqui, vou fazer outra pergunta. Se eu quiser adicionar mais um item tipo mapa, alguém lembra o comando que vai? E a gente vai usar o comando append, né? Tá? Inventário.append, adicionar mapa ali, print inventário, vai imprimir o inventário. Então são esses comandos aí, essas respostas. Agora o herói tem uma lista de caverna e precisa usar item certo. Veja esse código aqui abaixo. Então esse é o código e daí tem uma interação ali. Qual item o herói deve usar para abrir a porta, né? Daí você vai me falar aí qual é o item, o que vai responder aqui, se esse código vai funcionar e como que ele vai funcionar. E vai terminar aqui a nossa gravação. E beleza, seria essa sequência aí, tá bom? Beleza?
Deixa eu mandar para vocês aqui a sequência aí no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Deixa eu abrir o mural aqui, mais fácil. Vou abrir o mural aqui. É bem combinado mesmo, tipo propaganda mesmo, tá bom? A gente vai gravar isso aí. Depois a gente vai na nossa aula normal, se der tempo, né? Porque a aula é curta hoje. Deixa eu colocar a sequência aqui do slide aqui para vocês. Pelo menos das respostas que eu espero ali de vocês. Beleza, vamos entrar lá então, turma. Me ajudem lá nessa missão aí. Beleza? Vamos lá. Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas, nossa unidade curricular Programação no Desenvolvimento de Sistemas, ok? A nossa aula de hoje é Introdução à Lista de Python, correto? Então, vamos lá. Então, estamos conectados aí, todo mundo, né? Sejam bem-vindos aí à nossa aula. A nossa aula anterior, a gente viu sobre comandos break e continue, certo? Vimos lá controle de laços, vimos mão na massa, né? Colocamos a mão no código, testamos o comando continue e testamos o break também. Bom dia, Matheus, bom dia, Maria, bom dia quem está interagindo ali no chat ali com o professor, Luiz Fernando. Bom dia, Iago, Luana, tudo certo com vocês? Tudo bem? Então, missão descobrir a lista de Python, tá? E para isso a gente vai usar um método diferente hoje. Vamos entrar no clima de jogo, beleza? Tranquilo? Então nós vamos imaginar aqui agora, nós vamos imaginar um cenário aqui agora. Deixa eu só arrumar o meu slide aqui, só um pouquinho. Então vamos lá. Vamos imaginar um cenário aqui agora, turma, que você... Imagine que você é um herói de RPG agora e que você está num jogo, é um herói, e como todo jogo tem um bom herói, vocês precisam agora criar um inventário, né? Então todo herói tem um inventário e vocês precisam criar um inventário, tipo espada, escudo, poção, e cada um carrega aquilo dentro, né, da sua mochila, dentro do seu inventário ali, que pode salvar o jogo aí durante essa jornada aí, beleza? Vamos imaginar esse cenário aí então. Então se você fosse um herói de RPG, turma, dentro desse conceito de lista que a gente vai trazer de Python hoje, quais 3 itens não poderia faltar no seu inventário? Quais 3 itens você levaria na tua mochila aí, tá? Vamos lá? Responda aí, por favor. Liga o microfone aí agora e responda aí, ou no chat também, né? Arma, escudo, Matheus falou arma, Luiz escudo, pode falar. Quem tá falando aí agora? Bora lá? Quem tá respondendo? O Luiz Fernando falou espada, mapa, escudo. Pode falar, o microfone de vocês está ligado aí. Fala lá, Maria, qual que é a tua arma? Fuzil. Fuzil, tá certo? Tá dentro do jogo. Dentro do jogo tudo pode, né, Matheus? Tipo o exemplo assim, espada do Juliano, né? O Juliano é o herói lá do jogo. Poção de energia da Luísa. O que mais? Espada mágica do Pedro. O que mais? O que você falou? Um arco. Beleza, então. Entenderam? Então, bora começar aí, né? Aquecer os nossos neurônios aí.
Então, cada um respondeu aí uma arma, né? Deixa eu abrir o chat ali para ver qual que foi a sequência de vocês ali na... Um monte de resposta. Arma, escudo, mapa. O que escreveu ali, Luiz? Que escreveu Grokoski? O que é Grokoski? É Grokoski, Luiz? Batrang. Poção de cura, o Luiz Henrique falou. Isso aí, turma. Então tá. E a missão 2 aqui, então a gente precisa criar essa lista dentro de Python, né? Então, perfeito, turma. Perfeito. As respostas de vocês, o que vocês acabaram de fazer foi criar uma lista de itens, certo? Cada um aí escolheu, né, um item aí, igualzinho a gente vai fazer, ou que a gente faz aqui na lista de Python, correto? Olha só como que ficaria o código dentro do VS Code, ali usando a linguagem de programação Python, né? Então, olha só como que ficaria esse código aí agora. A gente iria criar ali um inventário aqui, né? A gente ia criar aqui o inventário, ia criar aqui a sequência dessa lista nossa com colchetes aqui. Então, a variável nossa seria inventário, certo? Bem lógico, né? A gente colocar esse nome aqui, bem intuitivo. Nossa lista seria, então, essa sequência aqui com aspas, nome, né? Espada, por exemplo, depois vírgula poção, depois vírgula chave, depois vírgula escudo, tudo entre aspas ali, porque é texto, é uma lista de texto, né? Então, a nossa variável inventário iria guardar essa lista para nós ali. Depois, a gente iria pedir para o nosso sistema ali, através da função print, imprimir essa variável ali, né? Então, ficaria nessa sequência ali, mais ou menos ali a ideia desse código ali, para a gente entender como que a gente usaria a questão do inventário dentro do Python. Então, aqui a gente tem a nossa variável, né, sendo criada. Quando a gente abre o colchetes aqui, a gente está dizendo que a gente vai esperar uma lista, né? Então, dentro dessa lista, a gente colocou aqui alguns itens igual, mais ou menos aí, como vocês falaram de exemplo para nós na nossa aula. Tá bem? Então, cada item aqui é um elemento dentro de uma lista, certo? Você pode criar sua lista, pode ter vários itens dentro dessa lista aí. Lembra, Júlio, que eu falei para você da questão da lista, de criar lista? Essa que é a ideia aqui. Você pode criar sua lista imensa aqui e depois chamar ela no teu código, correto? Lembra? Então, agora me diga aqui, se eu quiser ver só o primeiro item da lista, o que eu preciso fazer? Pergunta. Que código que eu consigo usar aqui? Qual que é a sequência da sintaxe aqui para mim usar, chamar essa lista? Só que eu quero só o primeiro nome lá, espada. Espada é o primeiro, primeira posição. Como que eu faria isso aí? Bora me responder lá? O Luiz Henrique falou print. Print posição 0. Seria isso a resposta? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bora lá. Lembrando do nosso índice lá, né? Vamos lá, turma? Mais alguém? Mais 1 minuto, 2 minutos aí pra gente responder essa pergunta aí. Só o Luiz me respondeu lá. Vamos lá. Maria, o que você acha? Eu tenho a lista lá, vou voltar aqui ao slide anterior, ó. Eu tenho a lista lá, ó. A lista minha é inventário, eu tenho espada, poção, chave e escudo, correto? Então eu tenho lá na minha memória guardado aqui, tem uma memória lá no computador guardando aqui essas posições ali, né? Tem mais uma aqui, né? Beleza? Posição sempre começa no 0, dentro da memória do computador. E eu preciso imprimir a posição aqui do primeiro, que seria a espada, né? Então, espada aqui está na posição 0, poção está na posição 1, chave está na posição 3, 2, e escudo na posição 3. Eu preciso imprimir a posição da espada. Como que eu faria isso dentro do Python em código? O Leonardo falou que concorda com o Luiz, né?
Quem mais? Matheus, o que você acha? Como que ficaria meu código? O Luiz está certo no comecinho ali. Usaríamos um print. Depois abriríamos o quê? Não sabe, Matheus? Print espada. A gente dentro da lista, a gente vai chamar a posição da lista, né? Como que a gente faz para chamar a posição da lista? Vocês têm ideia? A gente vai chamar igual aqui, ó, igual esse print aqui. Só que esse print aqui, turma, está imprimindo toda a sequência, né? Ele está imprimindo espada, ele está imprimindo poção, ele está imprimindo a sequência ali de 0 a 3, tá? Só que eu quero só a primeira posição, que está na posição 0. Então eu vou colocar inventário, colchetes, posição 0, fecha colchetes, fecha aspas, tá? Então a resposta ali para essa questão seria a seguinte opção. Vamos tirar esse parênteses, esse parênteses aqui. Aqui nós colocaríamos a posição que a gente quer em colchetes, posição 0, fecha. Seria esse print aqui que seria a resposta, tá? Print abre parênteses, inventário, porque inventário eu estou chamando a lista aqui, ó. Tá? E a posição 0 eu estou falando que é a posição 1, né? Lembra que eu falei para vocês em o índice nosso aqui na lista começa em 0. Então a posição da espada é 0. Quando eu rodar isso aqui no sistema, vai imprimir para mim espada. Beleza? Criando lista em Python, então, se eu quiser mais um item, tipo o item mapa dentro da nossa lista, qual que é o comando que eu usaria, turma? Alguém lembra esse comando aí? Outra pergunta agora. Se eu quisesse acrescentar, né, voltar aqui no nosso exemplo aqui, né? Nós temos aqui o mesmo código, tá? Vou limpar tudo aqui. Então nós temos o mesmo código aqui. Para mim inserir mais um item aqui dentro dessa lista aqui, mapa. Como que eu faria isso? Boa, Matheus. Append, né? Usaríamos a função append. Luiz Henrique também falou. Matheus, Luiz Fernando também falou. Append, né? Como que a gente varia esse append aí, né? Tá. Ficaria assim, então. Inventário, ponto, append. Colocaríamos ali dentro do parênteses ali, como o Luiz falou. Entre parênteses ali, aspas, mapa, né? E daí fazia a impressão do nosso inventário total, que ia fazer a sequência de novo, né? Em vez de a gente ter a sequência lá, espada, poção, chave e escudo, a gente teria mais um mapa na posição ali. Beleza? Então, missão 3 aí, para a gente descobrir dentro do nosso jogo. Agora o herói está numa caverna e precisa usar item certo. Vamos dar uma olhada no código aqui. O código seria esse aqui. Tá? Nós temos ali uma variável de novo, qual a gente já está acostumado a ver, a gente já está vendo ali na nossa sequência. A gente tem espada aqui, poção e chave, tá? As posições aqui é um índice dentro da nossa lista, tá? Aqui é a nossa lista. A lista de itens. Tá? Então a gente tem aqui um item, uma variável item, pedindo aqui, ó, uma função input, pedindo aqui para o usuário digitar qual item ele acha que vai abrir a porta, né? Qual item o herói deve usar para abrir a porta, beleza? Então nós temos um if, a gente já estudou bastante sobre isso, né? Uma condição aqui, se
Se o usuário digitar isso aqui e estiver dentro da nossa lista, escreva print, né? Função print, a porta abriu. Se não, né? O else aqui, se não der certo, se não for verdadeiro, né? Se for falsa, a parte de cima aqui, ela vai executar a parte de baixo, que é outro print. O item não está na sua lista, tá? A pergunta aqui, agora para vocês me responder, qual item o herói deve usar para abrir a porta? Certo, certo. A resposta mais coerente seria você responder, né? A chave, né? Tá. Então, se a gente rodasse esse código aqui, tem um porém aqui, se a gente rodasse esse código aqui, né? Vamos lá. Tem um porém se a gente rodasse esse código aqui. Você não ia enxergar aqui a nossa lista, né? Essa lista aqui estaria compilado dentro do nosso código, você não iria enxergar. Você só ia ter uma pergunta aparecendo na tela. Qual item o herói deve usar para abrir a porta? Só isso. Aí você teria que chutar aí uma sequência de itens aí que você acharia, né? Se você falasse chave, você iria receber essa mensagem, a porta abriu. Se não, você iria ficar recebendo essa mensagem aqui. O item não está na sua lista. Beleza? É isso aí, turma. Isso pode dar, né? Isso é o poder da lista dentro de Python, né? O Python verifica o item que está dentro de uma lista, igual a gente criou a ideia do inventário aqui, igual ao inventário do jogo. E a ideia é essa, verificar o item se está na lista e responder para nós ali a nossa sequência de condicionais, né? A gente pode criar várias condições ali usando if, else e outras condições aí. Beleza, turma? Tranquilos? Então, parabéns, né? Missão concluída aí dessa etapa nossa aqui. Parabéns, aventureiro. Você ajudou o herói a abrir a porta. Agora prepare-se para dominar a lista de Python, né? Então, na sequência, aí nós vamos continuar falando de lista aí depois dessa sequência aí de introdutória sobre a lista de Python. Beleza, turma? Então, ficamos por aqui, tá certo? Então, aquele abraço, até a próxima.